compreensão profunda das mecânicas, do gameplay e tudo mais. E eu me sinto mais à vontade falando dele do que outros jogos, por conta disso. Outra coisa, eu queria um jogo de cartas, só que era um jogo de cartas diferente. Então esse conceito de um jogo de cartas, que é uma coisa que a maioria das pessoas já conhece de alguma forma, ou está familiarizado, ele é bem diferente disso, mas ainda assim é um jogo de cartas. E uma curiosidade minha, pela estrutura dele e poder analisar ele de forma de arquitetura da informação, né? Eu acho interessante isso, então foi por isso que eu escolhi esse jogo. A curiosidade histórica desse jogo, ele é um jogo derivado do jogo Magic the Gathering, que é um jogo físico, né, um jogo impresso dos anos 90, que foi o primeiro jogo de carta a ter essa vertente mais fantástica, mais fantasia, com essas mecânicas que eu vou falar daqui a pouco. Mas o Hearthstone foi inspirado nele e foi lançado em 2014, né, para computadores. E apesar de ser uma versão mais simples comparado com o Magic, ele ainda assim é muito interessante e foi produzido pela desenvolvedora Blizzard, né? Como funciona? Você enfrenta um jogador online, onde cada um tem um deck de 30 cartas e 30 pontos de vida para cada jogador, onde quem reduz os pontos de vida do oponente a zero ganha. Todo turno você ganha um cristal de mana, indo de 1 a 10. Vou explicar o que é mana daqui a pouco. E quais são os elementos a partir disso, né? O quadro do tabuleiro, que está mostrando naquela imagem, os lacaios, os feitiços, os heróis, que são os jogadores, né? Mana, a mão e o turno, e os turnos, né? Então, mana é esse cristalzinho que está aí. Ele representa o quanto que você paga numa carta para poder jogar ela dentro de um turno. Então todo turno você ganha 1 de mana. Então no turno 1 você tem 1 de mana, no turno 2 você tem 2, sequencialmente até o turno 10, que é o máximo de mana que você pode ter, é 10 mana. Então, por exemplo, para jogar uma carta, ela tem um custo de mana. Então se eu tenho, voltando aqui, se eu tenho 7 de mana, como está indicado ali no canto inferior direito, eu tenho uma carta com custo 5 de mana, eu posso jogar essa carta, ainda vai sobrar 2 de mana. Mas se eu tiver 3 de mana, eu não posso jogar essa carta de 5 de mana. Então basicamente isso. Voltando aqui tem exemplo do que é um lacaio e o que é um feitiço. Lacaios, eles são criaturas. Então eles podem receber dano, assim como o seu herói, mas eles também podem atacar. Então cada lacaio tem pontos de vida, que estão na direita, e pontos de ataque, que estão na esquerda. Então eles podem atacar o jogador oponente e outras coisas. Enquanto um feitiço, ele é uma mágica, ele é uma magia. Ele não é uma criatura. Então, você pagando o custo de mana dele, ele acontece um efeito que acontece ali instantaneamente quando você paga esse custo e joga ele. Então, por exemplo, esse feitiço, quando você joga ele, você restaura 5 pontos de vida do seu herói. Enquanto esse lacaio aqui, quando você joga ele tem o poder de dar uma habilidade para um outro lacaio. Então é basicamente isso. Aí como que esses elementos funcionam dentro de um gameplay, né? Com interações. Os lacaios feitiços são ferramentas para causar dano ao herói inimigo ou prevenir o seu herói de levar dano. Então, por exemplo, você tem um lacaio
que você pode usar para matar outro lacaio, um lacaio inimigo, para evitar que ele cause dano ao seu herói. Então você pode fazer estratégias para que você consiga acabar com o seu inimigo antes que ele acabe com você. Basicamente é isso. E indo na questão das estruturações da organização, eu resolvi fazer um diagrama, primeiro um diagrama de visão geral, porque eu tentei integrar todos os princípios, né, como um jogo. Então, o jogo, cada princípio tem um pouco do outro em suas respectivas padronizações e tal. E eu identifiquei 6 princípios, como assuntos relacionados, princípios numéricos, princípio de ordem de grandeza, de classes, de tipos de carta, de cores. Esses são os princípios. E eu dividi eles em formas de estruturar. Então, as que eu encontrei foram a matricial, a hierárquica e a sequencial. E quando eu vou explicar esses princípios, eu vou explicar o porquê que eles são ordenados, estruturados de tais maneiras. Aqui os assuntos relacionados, por exemplo, ele vem de uma organização hierárquica, que as seções e botões do jogo são organizados dentro da interface por assuntos. Então, por exemplo, aqui eu destaquei aqui uma seção onde tem 4 botões, essa seção principal aqui do jogo. 4 botões que, por exemplo, se eu clicar aqui no Modus, ele vai para uma tela onde tem 3 opções, 3 modos de jogo. Então, representando aqui no diagrama, tem 4 nós que, interagindo com um nó, ele te leva a mais 3 nós. Então é esse que é a sequência hierárquica, a organização hierárquica. A sequencial eu encontrei junto ao princípio dos numéricos, né? Princípio numérico, porque os números estão presentes em diversas partes do jogo, sendo nos ranks, como eu representei aqui, ou que seja na moeda do jogo, que você usa para fazer as transações dentro do jogo, ou nos lacaios, no gameplay, né? Porque cada lacaio tem ataque, vida representado por números, então tem muitos números representados e organizados dentro do jogo. Mas o que eu achei de forma sequencial foi, por exemplo, os rankings, que aqui no ranking, aqui embaixo, você começa no rank 10 e você vai sequencialmente indo até o rank 1. Então você tem o rank 10, você passa para o rank 9, 8, até chegar ao número 1. Então, uma coisa que necessariamente precisa passar por outra para chegar em algum lugar. E aqui também no display dos decks, né? Que, por exemplo, é um deck de Xamã, onde tem aqui as cartas, e elas são organizadas por números, que é o custo de mana das cartas, né? São organizadas pelo custo de mana, e pelas cópias, quantas cópias de cada carta tem dentro do deck. Mas é de uma forma sequencial, que vem das cartas mais que custo de mana mais baixo, das mais baratas, até as que têm o custo de mana mais alto, né, de forma sequencial. Que eu representei os nós de forma sequencial